Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Também vou apresentar os resultados da última rodada e mostrar como é que está a classificação dos grupos. E para um melhor entendimento deste vídeo, eu vou passar as informações grupo a grupo. Assim a gente não precisa ficar voltando grupo aí e confundindo o vídeo. Combinado? Bom, vamos começar falando aí do grupo A1. Grupo A1 aí que reúne as equipes da região norte, cuja quarta rodada começa neste sábado, dia 18, às 16 horas, horário de Brasília, com o duelo entre Manauara e Princesa dos Solimões, duelo amazonense aí, abrindo a rodada deste grupo A1. Ainda no sábado, só que um pouquinho mais tarde, o Porto Velho vai jogar contra o Manaus às 16h30, lá no estádio Aluizão. Ainda no sábado, só que às 19 horas, o Rio Branco recebe o São Raimundo de Roraima. Esse jogo será às 19 horas lá no estádio Florestão. E fechando aí essa rodada desse grupo, na segunda-feira, dia 20, o Trem vai jogar contra o Humaitá do Acre. Essa partida vai ser às 20 horas e 15 minutos lá no estádio Zerão. E como é que foi a rodada passada? Quem que se deu bem e quem se deu mal na rodada passada? No duelo entre as equipes do Acre, o Rio Branco levou a melhor sobre o Humaitá e venceu por 2-1. O Trem também se deu melhor jogando como visitante. O time venceu o São Raimundo de Roraima pelo placar também de 2-1. Princesa dos Solimões e Manaus empataram em 3-3 em uma partida que começou no sábado e terminou no domingo. Isso mesmo, o jogo no intervalo acabou a luz no estádio, né? A luz não retornou, a energia elétrica não retornou e esse jogo teve que ser retomado só no domingo, no dia seguinte, né? E os times acabaram empatando em 3-3. E para fechar esse grupo, o Manauara venceu o Porto Velho pelo placar de 3-1. Esse jogo foi todo disputado no último domingo. E como é que ficou a classificação desse grupo? O Manauara lidera isolado, 100% de aproveitamento, 9 pontos em 9 jogos. A segunda colocação é do Porto Velho, tem 6 pontos em 3 jogos. Princesa dos Solimões é o terceiro com 5. O Manaus também tem 5 pontos, só que tem saldo de gols inferior. A quinta colocação é do Trem, tem 4 pontos em 3 jogos e 0 gols de saldo. O Rio Branco do Acre é o sexto colocado com 4 pontos também, só que saldo de -1. O Humaitá e São Raimundo ainda estão zerados, né? O Humaitá tem menos 3 gols de saldo, é o sétimo colocado. E o São Raimundo de Roraima, 0 pontos e menos 4 gols de saldo. Essas equipes já começam aí a se complicarem na luta pela classificação. Agora vamos para o grupo A2. Grupo A2 que terá aí a sua rodada aberta neste sábado, às 16 horas, com o Maranhão jogando contra o Águia de Marabá. O jogo será lá no estádio Castelão. No domingo, às 16 horas, o Tocantinópolis recebe o Altos. Essa partida vai ser lá no estádio Ribeirão. Também no domingo às 16 horas, o Cametá vai receber o Motoclube. Esse jogo será lá no Parque do Bacaral. E por fim, também no domingo, só que às 17 horas, duelo aí do Piauí. O Fluminense vai jogar contra o River. Esse jogo será lá no estádio Lindolfo Monteiro. E como é que foi a rodada deste grupo na semana passada? A rodada teve outro duelo do Piauí, em que River e Altos empataram em 1-1. No confronto entre as equipes do Pará, Águia e Cametá também empataram em 1-1. Já o Fluminense venceu o Tocantinópolis 1-0. E o Motoclube venceu aí o Maranhão, né, por 2-1. Foi mais um jogo entre essas equipes que poucos dias antes haviam feito aí a semifinal do campeonato estadual. E dessa vez o Motoclube levou a melhor sobre o Maranhão e venceu pelo placar de 2-1. Com esses resultados, a classificação do grupo A2 está assim. O Motoclube lidera 7 pontos. A segunda colocação é do Maranhão, tem 6 pontos. O Tocantinópolis aparece em terceiro com 4 pontos, 0 gols de saldo. O River é o quarto colocado também com 4 pontos e 0 gols de saldo. Aliás, estão empatados em tudo, né? Gols marcados, gols sofridos. O Altos é o quinto colocado também com 4 pontos em 3 jogos e 0 gols de saldo. Aliás, está uma loucura esse grupo, né? Tá todo mundo com uma vitória, um empate, uma derrota, 3 gols marcados, 3 gols sofridos, 0 gols de saldo, né? A definição aqui tá no número de cartões. E o Fluminense, né, que gostou da brincadeira, aparece na sexta colocação com 4 pontos. E para não ser diferente, empatado também em tudo, né? Então, River, Tocantinópolis, River, Altos e Fluminense, podemos dizer aí que dividem de fato a quarta colocação, porque eles estão empatados em tudo. O Águia de Marabá é apenas o sétimo colocado com 2 pontos. E por fim, o Cametá, oitavo colocado, 1 ponto em 3 jogos. Seguindo agora para o grupo A3, o grupo A3 que vai ter a rodada sendo aberta nesse sábado às 15 horas com Santa Cruz de Natal recebendo o Souza. Esse jogo vai ser lá no estádio Barretão, em Ceará-Mirim. Um pouquinho mais tarde, o Atlético Cearense recebe o Maracanã, duelo cearense que vai acontecer no estádio Domingão às 16 horas.
No domingo, às 16 horas, no estádio Amigão, o 13 vai receber o Iguatu. E para fechar a rodada, no domingo às 8 horas, duelo Potiguar, o América recebe o Potiguar de Mossoró lá na Arena das Dunas, né? Então aí, duelo doméstico para a equipe do América de Natal. E como é que foi a rodada desse grupo na semana passada? A rodada teve a vitória, né, do Santa Cruz de Natal por 3-2 sobre o América. O Iguatu levou a melhor sobre o Atlético Cearense, venceu por 1-0. O 13 visitou o Maracanã e voltou de lá com uma goleada de 4-0, grande vitória aí do 13. E o Souza venceu o Potiguar de Mossoró pelo placar de 1-0. Com esses resultados, a classificação do grupo 3 ficou assim. O 13 lidera com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias, 10 gols marcados. Campanha aí muito interessante do 13. O Iguatu aparece numa boa segunda colocação com 7 pontos. E depois vem uma galera aí com 4 pontos, né? América de Natal, 4 pontos e 2 gols de saldo. O Souza, 4 pontos, menos 1 gol de saldo. E o Maracanã, 4 pontos, menos 3 gols de saldo. O Potiguar de Mossoró é o sexto colocado com 3 pontos e menos 1 gol de saldo. E o Santa Cruz de Natal, sétimo colocado, 3 pontos, menos 2 gols de saldo. E o Atlético Cearense, campanha aí muito ruim da Águia, 0 ponto ainda, perdeu os 3 jogos que fez e marcou apenas 1 gol. Bom, agora vamos para o grupo A4. O grupo A4 aí que vai ter o Sergipe jogando contra o Petrolina, que inclusive até trocou de técnico nesta semana. Essa partida vai ser sábado, 16 horas, lá no estádio Batistão. Também no sábado, às 16 horas, a Juazeirense vai receber o CSE. Esse jogo vai ser lá no Adalto Moraes. Ainda no sábado, só que às 17 horas, o Asa de Arapiraca enfrenta a Jacuipense lá no Estádio Municipal de Arapiraca. E no domingo, esse grupo será encerrado com o Retrô jogando contra o Itabaiana. A partida acontece às 16 horas na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. E como é que foi a terceira rodada deste grupo? A Jacuipense levou a melhor no duelo baiano, venceu a Juazeirense pelo placar de 2-1 lá em Pituaçu. O Sergipe recebeu o Retrô e se deu mal, perdeu pelo placar de 3-1 lá no Batistão. Outro que tropeçou em casa foi o Petrolina, perdeu para o Itabaiana pelo placar de 2-0. CSE e Asa empataram pelo placar de 1-1 lá no duelo das siglas. E agora eu vou mostrar como é que está a classificação desse grupo A4. A classificação tem 3 times na liderança, Itabaiana, Retrô e Asa, todos com 7 pontos. A diferença está aí nos critérios de desempate, que é o saldo de gols, né? O Itabaiana tem 4 gols de saldo, o Retrô tem 3 e o Asa tem 2 gols de saldo. A Jacuipense aparece ali sozinha na quarta colocação com 5 pontos. E depois, né, já aparece uma distância relativamente grande para o quinto colocado. O CSE soma 2 pontos, a Juazeirense soma 1 ponto e menos 2 gols de saldo. O Sergipe 1 ponto e menos 3 gols de saldo. E o Petrolina 1 ponto, menos 3 gols de saldo. Só que o Petrolina ainda não marcou um golzinho sequer. E por isso que está na última colocação, né? O interessante desse grupo é que do quinto colocado para baixo ninguém venceu ainda, né? Devemos ter aí uma definição rápida dessa chave aí dos classificados para a segunda fase. Agora indo para o grupo A5, o grupo A5 que terá aí o Iporá recebendo o Capital no sábado, 15 horas, lá no estádio Ferreirão. Também no sábado, só que às 19 horas, o União Rondonópolis vai jogar contra o Real Brasília. Essa partida vai ser lá no estádio Lútero Lopes. No domingo, às 3h30 da tarde, o Brasiliense recebe o Misto na Boca do Jacaré. E também no domingo, teremos aí um duelo goiano. O Craque vai jogar contra o Anápolis, lá no Genervino Fonseca, aliás, Genervino da Fonseca, em catalão, né? Esse jogo vai ser às 17 horas. Como é que foi a rodada deste grupo? A rodada passada aí, tivemos aí o Iporá empatando com o Craque em 1-1, o Capital perdeu em casa para o Anápolis 2-1, quem também acabou vencendo, mas não foi fora de casa porque é campo neutro, né? Foi o Brasiliense, ganhou do Real Brasília por 2-1. O curioso desse jogo, que ganhou as manchetes, né, dos sites esportivos, foi que o técnico Paulo Roberto Santos ele foi demitido no intervalo, né? No intervalo do jogo, ele acabou se desentendendo lá com a diretoria do Brasiliense, foi demitido e depois no segundo tempo o Jacaré acabou aí fazendo os gols da vitória e vencendo por 2-1. E o Misto empatou com o União Rondonópolis em 1-1 no duelo das equipes aí do Mato Grosso. Classificação desse grupo está assim. A classificação está assim. O Brasiliense lidera, né? Depois da demissão do técnico no intervalo, com 6 pontos. O Iporá é o segundo colocado com 5 pontos e 2 gols de saldo. O Craque é o terceiro colocado, 5 pontos, 1 gol de saldo. E o Capital fecha aí a zona de classificação com 4 pontos e 1 gol de saldo. O Anápolis também soma 4 pontos, mas está na quinta colocação por conta aí do saldo de gols. Tem 0 de saldo.
O misto é o sexto colocado com 3 pontos e 3 gols de saldo. União Rondonópolis, 3 pontos e 0 gol de saldo. Aliás, 0 gol de saldo também para o misto, né? Eles estão empatados em tudo. Gols marcados, gols sofridos e saldo. E o Real Brasília amarga a lanterna ainda sem pontuar. Agora vamos para o grupo A6. O grupo A6 que vai ter aí um duelo de equipes do estado do Rio de Janeiro. Neste sábado, às 16 horas, o Nova Iguaçu recebe o Audax. Essa partida vai acontecer lá no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu. Também no sábado, só que às 17 horas, lá no Ipatingão, o Ipatinga recebe o Real Noroeste. Ainda no sábado, a Portuguesa vai jogar no Luso Brasileiro contra o Itabuna. Essa partida vai acontecer às 18 horas e 30. E apenas na terça-feira, dia 21, que essa rodada vai ser completada, com o Serra recebendo o Democrata de Sete Lagoas, lá no estádio Robertão, no Espírito Santo. É o Democrata que também está jogando o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E como é que foi a rodada deste grupo? Como é que foi a terceira rodada deste grupo? Poucos gols, né? Real Noroeste e Serra empataram em 0-0 o duelo capixaba, que aconteceu no sábado. A Portuguesa venceu o Nova Iguaçu por 1-0. O Itabuna repetiu o placar em cima do Audax, lá em Pituaçu. E na última segunda-feira, no duelo mineiro, o Democrata derrotou o Ipatinga pelo placar de 1-0, né? Com esses resultados, a classificação do grupo 6 ficou assim. Itabuna e Democrata dividem a liderança aí com 7 pontos, né? O Itabuna que quase que nem disputou a Série D, né? Tá aí na liderança do grupo com 7 pontos. E ele tem mais gols marcados que o Democrata, por isso que tá na primeira colocação. A Portuguesa aparece em terceiro lugar com 5 pontos. O Nova Iguaçu é o quarto colocado com 4 pontos e 3 gols de saldo. O Serra é o quinto colocado com 4 pontos também, só que tem menos 3 gols de saldo. O Real Noroeste é o sexto com 3 pontos. O Ipatinga tem 1 ponto e o Audax Rio zerado, tá repetindo aí a campanha que fez no Campeonato Carioca. Bom, agora vamos para o penúltimo grupo, né, o grupo A7. Esse grupo A7 que vai ter aí um duelo paulista já neste sábado, às 15 horas, entre Santo André e Água Santa. A partida vai acontecer no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Ainda no sábado, às 16 horas, a Patrocinense recebe o Maringá. Esse jogo vai ser no estádio Pedro Alves do Nascimento. Outro jogo no sábado, outro duelo paulista. O São José recebe a Internacional de Limeira às 18 horas no estádio Martins Pereira. E no domingo às 17 horas, o Costa Rica do Mato Grosso do Sul vai encarar o Pouso Alegre, né? Portanto, então, esses são os jogos da quarta rodada do grupo A7. Na rodada passada, a Internacional de Limeira venceu o Água Santa por 1-0. O Pouso Alegre derrotou a Patrocinense por 4-1. São José e Santo André não saíram do empate em 0-0. E o Maringá derrotou o Costa Rica pelo placar de 2-0. Com esses resultados, a classificação do grupo está assim. A Internacional de Limeira lidera aí com 100% de aproveitamento, 9 pontos, 5 gols marcados e nenhum sofrido. Grande campanha aí da Inter de Limeira. E depois, 3 times aí dividem a segunda colocação com 6 pontos. Pouso Alegre, Maringá e Água Santa, né? O Pouso Alegre tem 5 gols de saldo, o Maringá tem 2 gols de saldo, o Água Santa também 2 gols de saldo, só que o Água Santa marcou 1 gol a menos que os paranaenses. E aí já tem uma distância até que grande para o quinto colocado. O Santo André aparece em quinto com 2 pontos e ainda não venceu. São José, 2 pontos e também sem vencer e menos 3 gols de saldo. A Patrocinense, 1 pontinho só, menos 5 gols de saldo. E o Costa Rica, 1 ponto, menos 5 gols de saldo. E detalhe, o Costa Rica ainda não marcou gols, né? Por isso que está na lanterna da competição. E para fechar os grupos, né? No grupo A8, vamos ter apenas 2 jogos, né? Tudo por conta aí da situação que atravessa o estado do Rio Grande do Sul, né? Equipes gaúchas aí tendo os jogos adiados. Então, o grupo A8 vai ter apenas 2 partidas neste final de semana. Aliás, nem final de semana, porque vai ter jogo na terça-feira. A rodada desse grupo vai ser aberta no domingo, às 17 horas, com o Concórdia jogando contra o Barra, né, duelo catarinense, que acontece lá no Domingos Lima. E aí na terça-feira, às 19 horas, lá no Estádio Olímpico Regional, o Cascavel vai jogar contra o Ercílio Luz. Os duelos entre Avenida e Cianorte, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas foram adiados. Devem acontecer só lá pro próximo mês. Bom, resultados desse grupo aqui. Rodada passada também teve 2 jogos, né? Ercílio Luz e Concórdia empataram em 1-1 e o Barra venceu o Cascavel por 3-0. Os jogos entre Avenida e Novo Hamburgo, Cianorte e Brasil de Pelotas foram adiados. Com isso, né, a classificação desse grupo está assim, ó. O Barra lidera com 4 pontos e 2 jogos. O Concórdia, 4 pontos e 2 jogos. O Cianorte, 4 pontos em 2 jogos, né? A diferença está no saldo de gols.
O Barra tem 3 gols de saldo, Concórdia 2 e o Cianorte 1. E aí, fechando a zona de classificação, o Cascavel é o quarto colocado com 3 pontos e menos 3 gols de saldo e 3 jogos, né? O Cascavel foi o único até agora que fez aí todos os jogos desse grupo, 3 pontos em 3 jogos. O Ercílio Luz é o quinto colocado com 2 pontos em 2 jogos, o Novo Hamburgo tem 1 ponto em 1 jogo, a Avenida e Brasil de Pelotas estão zerados, porém jogaram apenas uma única vez neste grupo. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!